Queremos dar boas-vindas a todos, a você, irmão, a você, irmã, e você, amigo ou amiga que está conosco aqui no Salão do Reino. É muito bom podemos nos reencontrar para mais uma vez sermos ensinados por Jeová. Como nós sempre fazemos nas reuniões de meio de semana, iniciamos com um belo cântico do reino. Então convidamos a todos a que fiquem em pé, por favor, e nós vamos cantar juntos um cântico que ajuda-nos a entender o ponto principal que vai guiar toda a nossa reunião nessa noite. Ele baseia-se em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, mas o tema, veja, encorajando uns aos outros. Vamos ouvir a introdução musical, seguiremos cantando e, na sequência, o irmão Gabriel Camargo fará a oração inicial. Muito bem, nessa reunião, Vida e Ministério, nós vamos observar o capítulo 18 do livro de Provérbios. E aqui nós encontraremos conselhos que vão nos fazer pensar sobre o efeito que nossas palavras podem ter nos outros, em especial naqueles que passam por situações difíceis. Veremos ainda uma consideração onde observaremos que, mesmo sem palavras, podemos ajudar outras pessoas. E também vamos hoje encerrar a consideração do penúltimo capítulo do livro Testemunho Cabal. Dê então, por favor, sua atenção à parte número 1, que é um discurso. Será proferido pelo irmão Brás Lopes de Paula,
O irmão Brás falará debaixo do seguinte tema: fale de um modo que encoraje quem está enfrentando problemas de saúde. Infelizmente, muitos de nossos irmãos, irmãs, muitas pessoas têm lutado contra sérios problemas de saúde. Alguns lutam contra problemas de saúde físicos que causam muita dor e sofrimento. Outros estão lutando contra problemas de saúde mental, que não são visíveis, assim como os problemas de saúde físico, mas que muitas vezes causam igual ou até mais dor e sofrimento. Como então, como servos de Jeová, do Deus de todo consolo, podemos imitar a Ele ao falar de um modo encorajador aos nossos irmãos e pessoas que estão lutando contra problemas de saúde? A palavra de Deus, ela tem verdadeiros tesouros que podem nos ajudar a imitar nosso amoroso Deus. Vamos então ver alguns desses tesouros da palavra de Deus e ver que lições nós podemos tirar delas para ajudar nossos irmãos, as pessoas em nosso território que estão passando por sérios problemas de saúde. Então, abra sua Bíblia primeiro em Provérbios, no capítulo 18, o versículo 4. E veja que conselho maravilhoso nós temos aqui. Provérbios 18, 4 diz assim: as palavras da boca do homem são como águas profundas. A fonte da sabedoria é como um riacho transbordante. Qual a lição que nós tiramos desse texto? Use a sabedoria de Deus para saber o que dizer. Ou seja, precisamos pensar antes de falar. Nossas palavras são como águas profundas. Elas podem alegrar, podem consolar, podem encorajar. Como também podem entristecer, desanimar e desencorajar. Para que nossas palavras possam ser como que uma cura, em vez de machucarem, o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus, no que a Bíblia diz, e encher a nossa mente com a palavra de Deus. Então a nossa mente será como esse riacho transbordante, e nossas palavras de encorajamento que sairão da nossa boca irão alegrar, irão consolar, irão encorajar nossos irmãos. Agora note um outro tesouro que nós encontramos aqui. Está em Provérbios, no capítulo 18, o versículo 13. Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. O que aprendemos com essas palavras? Bem, essas palavras nos ensinam que nós precisamos ter empatia, que nós precisamos tentar entender o que a outra pessoa está passando. Nosso irmão, nosso amigo, o nosso conhecido, ele talvez, com certeza, não nos chamou para que nós dessemos uma solução para a dor dele, o sofrimento dele. Muitas vezes, o objetivo que ele nos chamou é para que nós o possamos ouvir. Muitas vezes, ele quer apenas um ouvido atento, um ouvido amigo, talvez para chorar junto. Simplesmente isso. Então, o que nós podemos fazer? Primeiramente, não julgar. Não queremos julgar a situação dos nossos irmãos. Não queremos achar que nós já sabemos exatamente como ele ou ela está se sentindo. Antes, devemos mostrar para essa pessoa que nós nos preocupamos muito com ela, que nós a amamos de coração e que nós estamos ali ao lado dela. Uma boa maneira de demonstrar isso é talvez por pesquisar, estudar um pouco sobre a doença que ela está enfrentando.
Assim ela vai sentir que nós estamos realmente preocupadas com ela. E ela vai, assim, dessa forma, sentir também mais confiança, mais amor e mais aconchego junto conosco. Mas vamos ver outro conselho, muito bom também para nós, que está aqui em Provérbios, um verdadeiro tesouro, o último versículo, 24, do capítulo 18. Alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. O que nós aprendemos com essas palavras? É muito bom ter um amigo assim, né? Um amigo que se apega mais do que um irmão. Então, nós queremos não apenas ter esse amigo, mas queremos também ser esse amigo que se apega mais do que um irmão. Para isso, nós precisamos ser pacientes, bondosos e estar prontos também para ajudar. E o mais importante, irmãos, nós nunca devemos desistir dos nossos irmãos. Lembre-se que aquele nosso amigo, aquele nosso irmão, ele está passando por um momento muito difícil na vida dele. E devido a isso, muitas vezes ele pode dizer ou falar coisas ou fazer coisas que podem até nos magoar, podem até nos machucar. Mas não leve isso tão a sério. Deixe isso de lado. Tenha paciência. Seja compreensivo. Continue a oferecer a ajuda. Mostre que você está ao lado dessa pessoa. Assim você estará imitando a Jeová, o Deus de todo consolo. Agora nós temos uma imagem. Observe bem essa imagem. O que ela nos ensina? Bem, até aqui nós falamos de amigos, de irmãos, né, que estão passando por problemas de saúde. Mas na imagem nós vemos um casal, marido e mulher. Por quê? O que acontece muitas vezes, talvez devido à imperfeição, outras falhas nossas mesmo, né, é que muitas vezes nós demonstramos muito amor, carinho, compreensão com nossos irmãos, com pessoas, com nossos amigos, com parentes. Mas, às vezes, nós não conseguimos demonstrar esse mesmo amor, essa mesma compreensão, esse mesmo encorajamento para o nosso cônjuge. Então, essa imagem nos ajuda a entender isso. A importância de, além de encorajarmos os nossos irmãos, queremos também ser uma fonte de encorajamento para o nosso cônjuge. Afinal, ela é carne da nossa carne, né? E além de tudo isso ainda, essa pessoa também é um servo de Jeová, é uma testemunha de Jeová e uma ovelhinha de Jeová que também precisa de ajuda. Então, talvez nós vamos dar ainda mais atenção a essa ovelha que é o nosso cônjuge. Dessa forma, nós estaremos imitando a Jeová. Que todos nós, então, irmãos, possamos assim imitar o nosso amoroso Deus de todo consolo, sendo também encorajadores em nossas palavras, em nossas ações, para que assim possamos manter a paz na congregação e ajudar nossos irmãos que estão passando por situações difíceis. Muito obrigado, irmão Brás, por suas considerações. Agora, nós iremos à segunda parte desta sessão de tesouros da Palavra de Deus. É a parte de joias espirituais. E quem fará essa consideração conosco é o irmão Lucas Franco. Eu peço a um voluntário para ler Provérbios 18, 18. Quem se prontifica? Irmão Asahara. Lança sortes, acaba com as disputas e decide questões entre adversários poderosos. Obrigado, irmão Asahara. Agora a pergunta: por que as pessoas nos tempos bíblicos, lançavam sortes? Por quê? Irmã Lerce Franco. Nos tempos bíblicos,
as pessoas faziam isso para decidir uma questão em debate. Elas usavam pedrinhas ou pequenos pedaços de madeira ou pedra para tomar decisões. E estas eram colocadas nas dobras de sua veste ou num recipiente, depois sacudidos e lançados. E aquele que caía era tirado ou escolhido. Em Israel, o uso correto da sorte era para pôr fim a uma disputa. Não era usado por esporte, por brincadeira ou jogatina. Então, não estava envolvido apostas nem palpites, não havia perdas nem ganhos. Não era usada também para enriquecer o templo ou os sacerdotes, nem para fins de caridade. Antes, isso geralmente era feito com oração e aguardavam a intervenção de Jeová. Obrigado, irmão Lécio. Irmão Caio. E é interessante pensar que mesmo com um método tão simples como lançar sortes, o foco estava em confiar na direção de Jeová. Isso mostra que o mais importante não era como, mas sim quem guiava a decisão. E até mesmo hoje mesmo, sem usar sortes, podemos aprender com esse exemplo e sempre buscar a orientação de Deus em nossas decisões por meio da oração e da Bíblia. Obrigado, irmão Caio. Agora, os irmãos têm o capítulo 18 inteiro para comentar. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Que joias espirituais você encontrou? O Júnior, ali do lado do Miguel. Em Provérbios 18:4, mostra que o que falamos vem de dentro, do que está no nosso coração. Se temos sabedoria, nossas palavras vão fazer bem aos outros. Mas se o coração estiver cheio de coisas ruins, nossas palavras também podem machucar. Obrigado, Júnior. A Kaline, aqui na frente. Ao meditar no verso 2, percebi que o meu desejo, que as minhas palavras elas reflitam um coração mais humilde e sábio, ele aumentou. E eu vou continuar me esforçando em pedir para Jeová para que Ele me ajude, não só falar por impulso, ou às vezes só para desabafar, ou até mesmo querer estar certa, mas para que Ele me dê discernimento, para que eu consiga entender a situação antes de abrir a minha boca. E que eu seja conhecida não só por falar demais, mas por falar com equilíbrio, amor e sabedoria. E que essas atitudes reflitam o Deus bom que é Jeová. Obrigado, irmã Kaline. Ali o irmão Mateus. Gostei muito do versículo 24, onde vem falando sobre amizades. E tem algumas amizades que têm um vínculo tão forte que é como se fossem realmente irmãos carnais. Mas principalmente os jovens, eles têm uma maior necessidade, eles têm uma maior tendência de procurar amizades. Então, por que não tentar fazer amizades com aquele que tem algo em comum? Por exemplo, por que não fazer amizades com aqueles que têm o mesmo amigo? Fazer amizade com aqueles que já são amigos de Jeová, e então você vai descobrir que vocês também gostam do mesmo esporte, músicas ou comidas também. Então, ter amigos que também amam Jeová vai nos deixar longe daquelas amizades que não são confiáveis e que também irão nos prejudicar. Obrigado, irmão Mateus. A irmã Jane Benfica. Eu gostei muito do verso 1, onde fala que quem se isola busca seus desejos egoístas e rejeita toda a sabedoria prática. Quando nós estamos passando por dificuldades, a nossa tendência é nos afastar dos outros. E quando nós nos isolamos, nossa tendência, então, é começar a concentrar só nos nossos problemas e no que estamos passando. E se começarmos, então, a nos isolar por muito tempo, podemos ficar longe das pessoas que são justamente a ajuda que Jeová nos dá. Geralmente, Jeová usa pessoas para nos dar apoio que realmente precisamos. Ele pode usar nossa família, nossos amigos, os anciãos. E, então, por isso, nós devemos lutar contra a tendência e a vontade de ficar sozinhos. Obrigado, irmã Jane. Quem mais? O irmão Renato, aqui na frente.
Provérbios 18:10, eu aprendi que quando eu estiver passando por um problema, a primeira coisa que eu devo fazer é correr para Jeová em busca de ajuda. O texto diz que ele é como uma torre forte, onde eu posso encontrar segurança e proteção. Esse versículo me encoraja a confiar em Jeová e sempre buscar a sua ajuda. Obrigado, irmão Renato. Irmã Luciene, lá no fundo. O versículo 14 fala do espírito do homem pode sustentá-lo na sua doença. Então, eu aprendi aqui a importância de eu manter uma atitude positiva ao lidar com qualquer doença, porque pensamentos e sentimentos sombrios e pessimistas pode tornar a cura mais difícil. Então, se eu me apoiar em assuntos espirituais, confiar em Jeová, com certeza eu vou conseguir suportar qualquer grau de enfermidade ou com pensamento positivo. Obrigado, irmão Luciene. O irmão Miguel. Provérbios capítulo 18, versículo 13, diz que responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. Aí a sentinela de 1/2 de 94, na página 25, ela faz uma aplicação bem prática para nós, né? Diz que um conselho cordial e amistoso e amoroso é deveras bem acolhido. E é proveitoso, então, aconselhar os outros, assim como nós gostaríamos de receber um conselho. O bom conselheiro, então, ele toma tempo para ouvir, procura compreender a pessoa que está sendo aconselhada, para que ela possa ter uma posição mais correta a respeito da situação da outra pessoa. Então, em vez de criticar, como o orador mostrou bem no início, nós devemos agir com amor, tratar de maneira amorosa, se colocar no lugar da pessoa. Então o conselho vai ser bem-vindo e vai ser edificante. Obrigado, irmão Miguel. O irmão Oscar, lá no fundo. O versículo 12 é muito apropriado, que determina a nossa fonte do coração. Ele diz que antes da queda, o coração do homem é arrogante. Então a probabilidade de um arrogante cair é muito grande. Por outro lado, ele conclui, e antes da glória, a humildade. O humilde, com certeza, ele vai ter algum grau de vencido, ou melhor, de vencedor, porque a humildade leva a estágios que a pessoa é razoável, a pessoa raciocina. Aquele humilde, ele está mais propenso a ser beneficiado. Obrigado. O irmão Tiago, Vecchiato. Provérbios 18, 21 diz: morte e vida estão no poder da língua. Esse texto me faz entender a importância e o peso que uma palavra nos ouvidos do seu próximo possui. Dependendo do que falamos, podemos trazer ruína, assim como restauro. Que Jeová sempre guie nossos pensamentos de modo que nosso linguajar traga refrigério a todos que nos ouvir. Obrigado, irmão Victor. Irmãos, obrigado a todos por sua excelente preparação. Continue procurando essas lindas joias que tem no livro de Provérbios. Obrigado, irmão Lucas, pela consideração feita com a congregação. O irmão José Carlos Siqueira está lá na sala adicional aguardando os participantes e aqueles que querem dar seu apoio a estes também. Aqui, no auditório principal, nós vamos ouvir agora a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios, capítulo 18, versículos do 1 ao 17. E o leitor, nessa noite, será o irmão Otávio Souza. Vamos dar atenção a ele. Quem se isola busca seus desejos egoístas, rejeita toda sabedoria prática. O tolo não tem prazer no entendimento, prefere divulgar o que tem no coração. Com os maus vem o desprezo, e com a desonra vem a humilhação. As palavras da boca do homem são como águas profundas. A fonte de sabedoria é como um riacho transbordante. Não é bom mostrar parcialidade a favor de quem é mau, nem privar o justo da justiça. As palavras do tolo provocam discussões e sua boca atrai uma surra. A boca do tolo é a sua ruína e seus lábios são uma armadilha para a sua vida. As palavras do caluniador
São como petiscos saborosos, que são engolidos com facilidade e descem direto para o estômago. Quem é preguiçoso no seu trabalho é irmão de quem causa destruição. O nome de Jeová é uma torre forte. O justo corre para dentro dela e recebe proteção. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Na sua imaginação, ela é como uma muralha protetora. Antes da queda, o coração do homem é arrogante, e antes da glória, a humildade. Responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. O espírito do homem pode sustentá-lo na sua doença, mas quem pode suportar o espírito abatido? O coração de quem tem entendimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Um presente abre as portas para quem o dá e lhe permite ter acesso a pessoas importantes. O primeiro a apresentar a sua causa parece estar certo, até que vem a outra parte e o interroga. Otávio, gostamos bastante da sua leitura. Muito obrigado por ter se apresentado aqui à congregação. E, em especial, nós queremos destacar o cuidado que o irmão teve em aplicar a lição 11 da brochura Melhore, que era o nosso ponto de observação com mais cuidado. Aqui fala sobre falar de modo animado, não é? Talvez a gente pense que nós podemos apenas falar de modo animado quando estamos conversando com os irmãos num discurso ou quando conversamos com alguém de casa em casa. Mas, na verdade, o irmão fez uma leitura bem animada. O irmão variou bem a sua voz, mas especialmente gostamos do ritmo que deu, não é? Que nos levou a aprender, a raciocinar. O livro de Provérbios, ele sempre mostra algo no início e um contraste ou uma consequência na segunda parte do versículo que a gente lê. E o irmão fez muito bem isso. E especialmente chamou a atenção, irmão Otávio, porque tem um quadro aqui que tem uma lâmpadazinha, não é? Ele menciona que nós podemos falar de modo animado quando gesticulamos. E dava para perceber, talvez nem todo mundo percebeu, mas aqui a sua mão esquerda estava gesticulando. E isso nos ajuda a dar vida, a falar de modo animado. Porque quando a gente fala, a gente não fica com os braços e mãos atadas. Normalmente a gente mexe. Parabéns, meu irmão, e que Jeová te abençoe em sua carreira espiritual. Com isso, nós vamos agora iniciar a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. A parte 4, que nós vamos assistir, será apresentada pela irmã Késia Assahara, juntamente com a irmã Suzana Santos. E elas estão de casa em casa, e a irmã Késia vai iniciar uma conversa. Demos atenção. Boa noite. Obrigada por vir até aqui. Olá, em que puedo ajudar? Que idioma hablas? Hablo espanhol. ¿De dónde eres? Soy de Espanha. ¿Cómo se llamas? Susana, ¿y tú? Me llamo Késia. Mucho gusto en conocerla. Eu hablo hablo sobre Dios. Mira a direção de nosso sítio de internet es jw.org. Pode, por favor, selecionar seu idioma e pressionando este botão? Está seu idioma em la lista? Mira, sim, aqui está, este. Tiene tempo para ver um vídeo breve? Sim, por supuesto. Muito bom. Agradecemos às irmãs pela apresentação feita. E chamou-nos a atenção, especialmente, irmã Késia, o fato da irmã levar em conta aqui o seu cenário, não é? Que tinha que conversar ou iniciar a conversa. E a irmã fez dentro do tempo que tinha, né? 1 minutinho. Isso mostra que a gente precisa ganhar a atenção da pessoa nesses
poucos segundos que talvez tenhamos à disposição. E especialmente a irmã foi adaptável, conforme a brochura Ame as Pessoas, na lição 2, no ponto 5, sugere. Possivelmente a irmã tinha em mente fazer sua apresentação em português, mas de repente percebeu que a senhora que a atendeu fala espanhol. A irmã usou o espanhol, talvez se a gente não domine muito, a gente pode tentar o portunhol, ou então fazer como a irmã Késia fez. Usa o JW e pede para a pessoa escolher o idioma dela. Ali a gente vai ter como continuar a conversa e o testemunho. Muito bom, irmã Késia. Obrigado. Que Jeová continue te abençoando também. Vamos agora à parte 5. Nós iniciamos, agora a gente precisa cultivar o interesse. Aqui ao lado, nós vamos observar a apresentação que será feita pela irmã Bruna Franco, juntamente com a irmã Maria Aparecida Cavalcante, e elas estão num testemunho público. Vamos ver o que acontece. Boa noite, tudo bem? Que bom que eu te encontrei por aqui. Menina, esfriou bastante, né? Verdade, tá difícil para levantar para ir trabalhar, viu? Realmente. Eu estava indo visitar uma amiga minha, mas que bom que eu te encontrei por aqui. Como que você passou a sua semana? Passei bem, obrigada por preocupar. Ah, que bom. No sábado eu passei na sua casa, né? E a gente conversou um pouquinho a respeito da esperança maravilhosa que Deus tem para nós no futuro. E como eu te encontrei por aqui hoje, eu gostaria de saber se você conseguiu dar uma olhadinha naquele site, o jw.org, aquele que eu te mostrei. Ah, sim. Eu tirei um tempinho depois do trabalho à noite, eu consegui ler. Gostei muito quando falou sobre a paz. Ultimamente eu estou precisando muito, sabe? Estou passando uns problemas, então foi muito bom. Olha, que bom que você conseguiu dar uma olhadinha no nosso site. Eu fico muito feliz. Mas, realmente, as coisas estão bem complicadas. Aparentemente, tudo está indo de mal a pior. Não dá nem para ligar a televisão mais, só tragédia. Mas aconteceu alguma coisa? Ah, sim. Eu estou com uma tia que ela está muito doente, né? E eu vou lá na casa dela quase todos os dias para ajudar ela no medicamento, na tarefa do lar, né? E os médicos também fazem o possível, mas ultimamente está sempre piorando, né? Está me desanimando. Não está tendo resultado o tratamento dela. Estou ficando cada dia mais preocupada com a saúde dela. Ela é uma pessoa tão boa, sabe? Eu não sei por que ela está sofrendo tanto assim. É muito sofrimento. Olha, Cida, eu sei bem o que você está passando. Eu já passei por isso. E, infelizmente, quando a gente vê a situação do mundo atual, parece que somente as pessoas boas estão sofrendo, enquanto as pessoas más estão vivendo a vida tranquilamente, sem nenhuma preocupação. E isso é muito desanimador. Mas, ontem mesmo, eu li um texto na Bíblia que fala exatamente sobre esse assunto. Eu posso ler para você? Olha, Bruno, se você for bem breve, porque eu estou indo lá para a casa da minha tia, eu vou lá preparar uma canja para ela jantar, né? Porque só tenho eu para ajudar ela. Vamos fazer assim, então. Para não te atrapalhar, eu vou anotar o seu telefone aqui nos meus contatos. E aí eu te mando mensagem amanhã, umas 9 horas da manhã. E aí eu posso ir na sua casa, se for melhor para você. A gente também pode ver como Deus pode te ajudar a passar por esse momento tão difícil. Pode ser? Ai, que bom. Anota aí meu número, então. Muito bom. Agradecemos também às irmãs pela boa apresentação. Irmã Aparecida, que auxiliou, a irmã Bruna, que era titular, assim como a gente agradeceu também a irmã Késia e a irmã Suzana. Irmã Bruna, a irmã fez algo bem interessante e que é um exemplo que a gente pode imitar. A irmã havia conversado no sábado com essa senhora e a encontrou, não foi assim? Lembrou-se dela e já engatou uma conversa para cultivar o interesse. Muito bom. Ouviu-a com atenção, até ela estava passando por uma situação delicada. E, especialmente, aqui a brochura Ame as Pessoas, no tópico Perseverança, na ponto 4, fala sobre marcar a próxima conversa. Mas nós percebemos que a irmã marcou a próxima conversa porque a irmã fez o que a parte pedia. A pessoa falou que precisava ser breve, a irmã não se delongou. Inclusive, até cortou, segurou o texto
para depois poder conversar com ela por mensagem, por telefone, ou quando voltar à casa dela. Então isso é importante. A gente vai cultivar o interesse, vai marcar a continuidade para uma outra conversa, mas a gente precisa ter bom senso também às vezes, porque a gente não quer ficar esticando a conversa quando a pessoa não pode. Obrigado, minha irmã, e fazemos votos que Jeová continue contigo, te abençoando. Vamos continuar nossa consideração? Agora nós temos a parte de número 6. A parte 6 também é cultivando o interesse. Testemunho informal. Vamos observar como a irmã Marina Santos se sai, juntamente com a irmã Vanessa Alexandre? Oi, Vanessa, tudo bem? Tá aí aproveitando para tomar um cafezinho? Tá difícil aproveitar com as notícias, né? Com o que você está preocupada? Vai me dizer que você não tem acompanhado os noticiários. Sim, acompanhei. E realmente, né, é uma situação difícil, né? A gente fica preocupado, né, por ver que o mundo não tem mais hoje paz, segurança, tranquilidade, né? No nosso caso, por exemplo, nós não temos filhos, né, mas a gente tem sobrinhos, né? Então, é comum, né, nós nos preocuparmos, né, como que vai estar a situação do mundo, né, quando nossos sobrinhos crescerem, né? É bom saber que você me entende. Sim, mas sabe, Vanessa, eu não costumo colocar a minha confiança nos governos atuais, sabia? Como assim? Deixe-me explicar melhor. Por mais que os governos atuais eles tenham boas intenções, né, e tentem fazer coisas boas para a humanidade em geral, eles não conseguem solucionar os maiores problemas que a humanidade tem. Por exemplo, a fome, a morte, né, a injustiça. E por mais que às vezes eles tentem ter bons projetos para fazer boas coisas para as pessoas em geral, o governo deles acaba acabando, né? De 4 em 4 anos acaba, e às vezes um outro governo que entre não vai dar continuidade a um projeto que já foi iniciado, não é? Mas se você me permitir, eu posso mostrar para você, na Bíblia, qual é o governo que eu coloco minha total confiança, pode ser? Pode sim. Então tá bom. Eu estou aqui com a minha Bíblia no celular e eu vou ler para você esse texto aqui, ó, Daniel 2:44. Olha só o que diz. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Então, nesse texto, Vanessa, mostra que Deus ele estabeleceu um reino ou um governo que jamais vai ser destruído, jamais vai acabar. E esse reino de Deus tem como governante o seu Filho Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus veio na Terra, né, ele mostrou um pouco, né, as boas qualidades que ele demonstrou, como o amor, a justiça, a bondade. E quando ele governar a Terra, ele vai governar com essas qualidades que ele já demonstrou ter. Então, sabendo que Jesus, com todas essas qualidades, vai governar, é muito bom. Com certeza, reconforta, né? Porque mesmo que nós estamos vivendo num mundo que está difícil a situação, nós sabemos que em breve vai melhorar, né? Mas eu queria saber um pouco mais, só que agora está acabando o nosso horário de café. Aí você pode depois me falar mais um pouquinho sobre isso, sobre esse reino? Claro, posso sim. Vamos combinar assim. Amanhã, no nosso horário de café, a gente continua a nossa conversa, pode ser? Pode. Muito bom, minhas irmãs. Gostamos bastante também da demonstração feita. Agradecemos a irmã Vanessa, mas especialmente agradecemos a irmã Marina. A irmã Marina tinha como objetivo passar um ensinamento sobre o reino, mas ao mesmo tempo tinha como ponto de observação demonstrar empatia. E essa empatia, irmã, demonstraria por levar em conta aquilo que estava na mente, preocupando a pessoa. E foi interessante que ela mencionou isso, né, que ela estava um pouco preocupada. Daí a irmã perguntou o que era que estava acontecendo. Aí lembraram de acontecimentos recentes que realmente preocupam muito. Mas a irmã habilmente conseguiu então direcionar aquilo que o reino fará, apontando como o reino como a única solução para os problemas e mostrando a importância de acreditarmos e confiarmos nisso. Foi bem conversante também, irmã Marina, foi muito agradável de ouvi-las aqui. Muito bem, e que o Senhor Jeová também possa lhe abençoar. Vamos agora à parte 7. Agora nós vamos observar
nessa demonstração, a irmã Evanúzia Souza, explicando suas crenças para a irmã Kaline Machado. Elas vão se basear, em especial a irmã Evanúzia, no tema: vocês acreditam no criacionismo? Demos atenção. Evanúzia, eu estava vendo um podcast e o assunto dele era bem religioso. Até me lembrei de você, porque você já comentou, algumas vezes a gente já conversou, e você comentou que era Testemunho de Jeová, né? Eu vejo sempre você lendo a Bíblia. E o assunto eu achei bem interessante, que fala sobre o criacionismo, e lá eles baseiam todas as ideias no livro de Gênesis. Aí eu fiquei curiosa, e vocês, Testemunhas de Jeová, no que vocês acreditam? Parabéns pelo seu interesse, Kaline. Mas, sabe, eu também já fiz algumas pesquisas sobre criacionismo e eu percebi que há algumas diferenças do que eles acreditam com o que a Bíblia diz. É mesmo? Quais são essas diferenças? Por exemplo, eles acreditam que Deus criou todas as coisas num período de dias literais de 24 horas. No entanto, na Bíblia, a palavra dia pode se referir a um período longo de tempo. E como assim? Não entendi. Vamos ler um texto na Bíblia para você entender. Está no texto de no Salmo 90, Salmo 94. Olha só o que diz, ó. Pois aos teus olhos 1000 anos são apenas como ontem que passou, apenas como uma vigília da noite. Percebe? Então, 1000 anos para Deus, mostra o texto, é como um dia nosso de 24 horas, né? Muito tempo para Deus. Então, Deus ele não criou todas as coisas num período de 24 horas como o nosso dia. Ele fez tudo com muito cuidado, né? Não fez apressadamente, de qualquer jeito. Ele avaliou, observou. Tanto que a Bíblia diz que, depois de observar tudo que tinha feito, ele disse que tudo era muito bom. É mesmo, faz sentido toda essa sua explicação. Porque acho muito pouco tempo, né, para tanta coisa que ele fez. Verdade, né? Você sabe que há outra diferença também entre o que a Bíblia diz e o que eles acreditam. É com relação à idade da Terra. Você ouviu alguma coisa sobre isso no podcast? Sim. Eles até comentaram que... falaram que alguns milhões de anos, né, que a Terra foi criada. É isso mesmo, né? Eu também vi isso. Mas não parece pouco, né? Eu estive vendo um estudo feito pela PUC, e lá os cientistas estimam, com base no que estudaram, que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. E como é que eles chegam nessa idade? Eles determinam isso através de análises de rochas e meteoritos que são encontrados na Terra. Então, eles analisam a concentração de elementos radiológicos nessas rochas, nesses meteoritos, para determinar a idade dos meteoritos. E essas concentrações, essas descobertas geológicas, mostram a eles uma base para a idade da Terra. Então, se essas rochas, as mais antigas, né, têm tantos anos, imagine a Terra, foi de lá que foram encontradas, né? Então, Kaline, nós, Testemunhas de Jeová, nós acreditamos na criação, conforme a Bíblia ensina, né? Não acreditamos no criacionismo por causa de todas essas diferenças. Legal, Evanúzia. Eu achei bem interessante a forma que você abrangiu esse assunto aí. Me abriu vários insights, né? Não pensava dessa forma. Mas muito obrigada pelas suas explicações. Imagine, que bom que eu pude te ajudar. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser saber mais sobre a Bíblia, é só perguntar. Obrigado, minhas irmãs. Também foi uma boa apresentação e nos ajudou a entender como é importante a gente estar atento e ter onde buscar informações para, às vezes, responder perguntas que as pessoas nos façam. Mas, Evanúzia, em especial, nós queríamos observá-la na referência a tato,
essa característica importante, essa qualidade que a gente deve demonstrar ao conversarmos com as pessoas, como a brochura Ame as Pessoas traz. No ponto 5, fala sobre sempre que possível concorde com a pessoa e dê elogios. E foi interessante que a irmã se deparou com um conceito diferente daquilo que nós cremos com base na Bíblia. Mas a irmã foi cuidadosa. A irmã não falou negativamente com ela sobre aqueles que acreditam no criacionismo. A irmã habilmente usou a Bíblia, também algumas informações de fonte confiável, para ajudá-la a entender o seu ponto de vista. E isso é importante que façamos. Nós não queremos polemizar com as pessoas, mas queremos usar de tato, levar em conta aquilo que elas acreditam, e quando encontramos um ponto em comum, queremos elogiá-la por isso também. Irmã Vanúzia, muito obrigado, e que continue assim, sendo uma serva útil de Jeová no ministério. Vamos agora para a última sessão, Nossa Vida Cristã. Por favor, fique em pé, se você puder, e nós vamos entoar o cântico de número 144. Cântico 144, Olhe para as bênçãos. Vamos ouvir a música e a projeção da letra aqui nos telões e vamos cantar. Próxima parte é uma consideração que será feita pelo irmão Isaías Claudino com o tema Mesmo sem palavras, ajude alguém que você ama a conhecer a Jeová. Todos nós somos incentivados a sempre pensar nas pessoas que não servem a Jeová, que estão no nosso território, para ajudá-las, para tocar o coração delas com a mensagem da Bíblia. A cada semana, somos treinados aqui na reunião do meio de semana a como melhorar nossas habilidades para fazer isso. Mas que dizer de alguém bem próximo de você? Alguém que você ama, que vive com você? Talvez sua esposa ou seu marido, um filho ou um amigo bem achegado que talvez deixou a Jeová. Talvez, nesses casos, o seu desejo, seu forte desejo de convencer essa pessoa que você ama a servir a Jeová junto com você, o leve a talvez forçar um pouco a situação. Talvez falar de modo muito direto com essa pessoa. E aí pode acontecer o que diz Provérbios, capítulo 12, versículo 18, onde fala que palavras impensadas são como os golpes de uma espada. Então, apesar de sua motivação ser boa, isso pode até piorar a situação. Será que existe um jeito melhor de ajudar essas pessoas a se achegarem a Jeová? Por favor, observe em sua Bíblia o que nos diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que nos diz: Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras,
por meio da conduta de sua esposa. Bem, então esse texto explica que um marido que não serve a Jeová pode ser ganho sem palavras. Quem gostaria de comentar para nós como isso pode ser possível? Irmã Elaine? Então, esse texto, ele mencionou a conduta, né, da esposa. E como mostra aqui o parágrafo, por ela demonstrar qualidades espirituais como amor e bondade, também sabedoria, ela pode, assim, talvez amolecer o coração de seu marido, né? Provérbios 16, 23 fala da persuasão. Então, a sua conduta pode persuadir ele a aceitar a verdade. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã. É exatamente isso, né, irmãos? Então, a conduta da esposa, e pode ser também o contrário, né? Pode ser que a esposa não sirva a Jeová, mas a conduta do marido também para com o seu cônjuge pode fazer isso, pode amolecer o coração dele ou dela. E que bom, né, irmãos, que nós temos boas experiências nesse sentido. Temos, inclusive, experiências locais, que isso realmente funciona. Mas queremos dar atenção agora a um vídeo que vai nos mostrar 3 situações diferentes e vamos ver o que nós podemos aprender de cada uma dessas situações. Vamos dar atenção ao vídeo. Eles lutam pela fé e vencem, os que têm esposa ou marido descrente. Meu marido era muito opositor. Teve um dia que ele apontou uma faca para o estômago dele assim, ó, e depois ele disse para mim: decida, eu ou sua religião. O meu marido não era opositor. Ele até se despedia quando íamos para as reuniões. Mas ele não tinha nenhum interesse na verdade. Eu ficava com muita inveja quando via todas aquelas famílias sentadas juntas nas assembleias. Por causa do trabalho do meu marido e porque ele tinha que cuidar da mãe dele, ele começou a perder as reuniões. Alguns irmãos ficaram preocupados e foram falar com ele sobre isso. Mas o jeito que eles falaram fez o meu marido pensar que eles não entendiam a situação e deixou ele desanimado. Aí ele parou de ler a Bíblia e as publicações. Às vezes eu também pensava em desistir da verdade. Eu fiquei muito feliz quando aprendi a verdade. Eu fiquei tão empolgada que eu falava o tempo todo sobre isso com meu marido. E ele começou a achar que eu estava virando uma fanática. Eu acho que ele estava preocupado mesmo com a família, com a gente. Ele achava que eu tinha entrado para uma religião estranha. Tinha uma família na congregação que sempre convidava a gente para comer e para sair com eles. Eu acho que o meu marido gostava desses pequenos gestos. Eu também queria mostrar que valorizava o meu marido por meio das coisas que eu dizia e fazia. Quando eu e as crianças começamos a aplicar o que aprendemos da Bíblia, eu acho que ele começou a se interessar pela verdade. As palavras "proteja o seu coração" mexeram comigo. Eu decidi que ia me esforçar para que o amor que eu e meus filhos temos por Jeová continuasse forte. Quando eu saía no campo com meus filhos, eu ajudava eles a observar a criação de Jeová. E antes que o meu marido voltasse do trabalho, eu sempre ensinava a Bíblia para meus filhos. Eu me esforcei bastante para me imaginar no paraíso com meu marido. Isso me deixou mais determinada a nunca deixar a verdade. Antes de ir para as reuniões, eu deixava bilhetes dizendo coisas amorosas para o meu marido. Eu tinha certeza que um dia ele ia voltar para Jeová. E ele voltou. Eu nunca abandonei Jeová, por isso Jeová nunca me abandonou. Infelizmente, meu marido nunca aceitou a verdade. Mas todos os meus 5 filhos estão servindo a Jeová. E eu me sinto muito abençoada. Agora eu estou servindo a Jeová junto com meu marido. Isso me deixa muito feliz. E eu sou muito grata.
Muito bem. Então, 3 experiências animadoras, não é? Agora, os irmãos podem ficar à vontade para comentar. A primeira, o que você aprendeu com a experiência da irmã Hideko? Irmã Silvana. Com ela eu aprendi que o exemplo fala mais alto do que palavras. Ela começa relatando que uma família de irmãos demonstrava hospitalidade. Não disse que eles ficavam pregando para o marido dela, mas que convidavam eles para algumas atividades. E ela procurava valorizar o seu marido pelas coisas que ela dizia, que ela fazia, ou seja, o dia a dia mesmo, né? E aí ela conta que quando ela e os seus filhos começaram a pôr em prática tudo o que eles aprenderam, a aplicar o que a Bíblia diz, isso fez com que ele se aproximasse mais da verdade. Então foram as ações que falam mais alto que palavras. Muito bem. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. É isso mesmo, né? Olha a segunda, irmãos. O que você aprendeu com a experiência da irmã Noriko? Irmã Joelma? A irmã Noriko é um excelente exemplo de fé. Ela não teve a felicidade de ter o marido dela na verdade, mas ela sozinha criou 5 filhos tão bem, de modo que eles todos servem a Jeová. Então, é possível uma mãe que não tem o marido junto fazer um trabalho, né? Ela diz que antes do marido chegar, ela ensinava sobre Jeová com ele, tinha paciência, levava eles na pregação. A gente viu eles pequenininhos ali nas fotos, né? Então, a perseverança da irmã em manter sua espiritualidade, cuidar dos filhos, resultaram em muitas bênçãos. Muito bem. Obrigado, irmã, pelo comentário também. E agora o último. O que você aprendeu com a experiência da irmã Tomoi? Irmão Brás? A nunca desistir de alguém, né? Para Jeová não existe caso perdido. Jeová ele sempre ajuda, dá força, e essa irmã mostrou isso, né? Ela nunca desistiu do seu marido, né? Ela sempre confiou em Jeová, fez o melhor. Às vezes ela ficou triste, desanimada, mas não abandonou a Jeová, continuou firme, e isso ajudou que seu marido também retornasse e os dois servissem a Jeová lealmente. Exatamente. Obrigado, irmão. E o que nós podemos observar nas 3 experiências? Embora os resultados tenham sido um pouco diferentes, mas qual a sensação das 3 irmãs? O que deixou claro no vídeo? Como elas se sentiram? Irmão Lucas? As 3 demonstraram uma excelente conduta, né, de amor, perseverança para com os seus esposos. Elas nunca desistiram de seus esposos. Um excelente exemplo. Nós sabemos, conforme o irmão mesmo comentou, que há muitos exemplos aqui na localidade também, até mesmo aqui no Salão do Reino, que a perseverança e a bondade dessas irmãs falam muito mais alto que qualquer outra coisa. Muito bem. Irmão Nilson? É algo marcante a pessoa estar disposta a mudar de atitude para ganhar o cônjuge. Pode ser o homem ou o homem ganhar a mulher. Então, quando cede, aí vem a bênção da parte de Jeová, porque não vai adiantar, vai bater de frente com a pessoa e só vai prejudicar. Então, ceder é a melhor coisa que existe, né? Assim como aconteceu no caso das 3 irmãs. Muito bem, obrigado, irmão. Então, a perseverança delas, né, permitiu que elas se sentissem felizes com os resultados. Por isso, o modo como agimos e a nossa bondade podem ter realmente um efeito positivo nas pessoas que amamos e que ainda não servem a Jeová. Por isso, podemos dizer, né, mesmo sem palavras, você pode ajudar alguém a conhecer a Jeová. Obrigado, irmão Isaías, pela consideração feita aqui com a nossa congregação.
Agora, nós vamos ter uma parte especial aqui em nossa congregação, que são os lembretes para o Congresso Regional. Bom, Rafael Machado fará essa consideração conosco. Por ocasião do nosso congresso que se aproxima, nós vamos considerar o vídeo Lembretes para o Congresso. Por favor, deem atenção. Está chegando a hora de outro congresso. É isso mesmo, mais um ano se passou. Você está pronto? Antes de sair de casa, veja alguns lembretes importantes para que essa seja uma ocasião segura e alegre para todo mundo. As portas do local do congresso têm hora para abrir. Não será possível entrar no local ou marcar lugares antes da hora. Bem, é claro que ficamos empolgados quando chegamos ao congresso, na expectativa do programa espiritual. Mas quando as portas se... Peraí! Será que é assim que deve ser? Nós, cristãos, estamos na corrida pela vida e não pelos melhores lugares. Então, para que a pressa? Ninguém está competindo. Ah, agora sim! Isso é o que identifica os verdadeiros cristãos. A abnegação. Você pode marcar lugares apenas para quem viaja com você, mora com você ou estuda a Bíblia com você. Não deixe objetos espalhados nos lugares vazios. Isso ajuda os outros a saber onde há lugar. Em cada local de congresso, há lugares reservados para idosos e deficientes. Esses lugares são limitados, então só uma ou duas pessoas devem acompanhá-los para dar ajuda. Nós sempre devemos mostrar consideração para com nossos queridos irmãos idosos, principalmente ao entrar e sair do local do congresso. Devemos sentar em nossos lugares bem antes de o programa musical começar. O início do programa é quando a música começa, às 9h20. Essa é uma boa oportunidade para todos nós darmos valor ao bom trabalho da orquestra. Tente chegar na hora. Mas se por algum motivo você se atrasar, siga as orientações dos indicadores. É claro que tem algumas coisas em que você tem que pensar antes de ir para o congresso. A nossa roupa deve ser apropriada e modesta. Isso é um sinal de respeito pelas pessoas e por essa ocasião especial. Lembre-se, use sapatos seguros e confortáveis. Nossa roupa e nosso comportamento podem dar um bom testemunho. E o mais importante, isso honra e alegra a Jeová. 1 aos Coríntios 10:24 diz que devemos buscar não a nossa própria vantagem, mas a da outra pessoa. No congresso, podemos aplicar esse texto de muitas maneiras. Podemos evitar usar perfumes fortes e tentar não atrapalhar a visão dos outros. Mostramos consideração por outros pelo modo como usamos nossos aparelhos eletrônicos. Não fique mandando mensagens ou e-mails sem necessidade durante o programa. Coloque esses aparelhos no modo silencioso. Quando terminar o programa da manhã, você provavelmente estará com fome. Então, não se esqueça de trazer o seu almoço. É verdade que você terá de prepará-lo, mas não é melhor assim? Lembre-se de que recipientes de vidro não são permitidos no local do congresso. E sua caixa ou bolsa térmica deve ser pequena. Comer algo leve ajudará você a ficar acordado. Se seguir essas instruções, você terá mais tempo para conversar com as pessoas durante o intervalo. Você vai se hospedar num hotel? Veja alguns lembretes importantes. Os hotéis têm um número limitado de carrinhos de bagagem. Então, só pegue um quando for usar e devolva-o logo após o uso. Só cozinhe nos quartos se isso for permitido. Se o seu hotel oferece café da manhã ou gelo, não aproveite para reabastecer sua caixa térmica.
Mostre consideração para com os outros hóspedes e pegue apenas o que você for comer no café da manhã. Os pais devem ficar de olho nos filhos o tempo todo, incluindo quando eles estiverem nos elevadores, na piscina, na recepção e na academia. Mesmo que o serviço em seu hotel deixe um pouco a desejar, demonstre qualidades cristãs ao lidar com os funcionários. Nunca subestime o poder da bondade, da paciência e da razoabilidade. Ah, mais uma coisa. Se for costume onde você mora, deixe uma gorjeta para a camareira e para os funcionários do hotel que carregam a bagagem. O trabalho deles é pesado. Falando em trabalho, realizar um congresso não é nada fácil. Quanto mais gente ajudando, melhor. Será que você pode dar uma mãozinha? Se puder, vá até o departamento de serviço voluntário do congresso. Crianças não podem trabalhar, mas se você tiver entre 16 e 18 anos, poderá ser voluntário se um de seus pais estiver junto com você. O dia do congresso vai chegar num piscar de olhos. E agora, você está pronto. Chegue lá cedo para que você não perca nenhum minuto do programa, incluindo a música. Traga seu próprio almoço, use roupa apropriada e seja sempre educado. Um bom congresso para você! Colocar em prática tudo o que acabamos de ver nesse vídeo está fortemente ligado com o tema do nosso congresso desse ano. Nessa ocasião tão especial, que nós sabemos que é dia 11, 12 e 13 de julho, se aproxima, nós vamos aprender ou relembrar tudo que está envolvido em adorar a Jeová da forma que agrada a Ele, da forma correta. E todos nós queremos prestar uma adoração pura a Jeová. Isso só é possível seguindo a orientação dele, como boas orientações e lembretes que acabamos de ver nesse vídeo. O Congresso das Testemunhas de Jeová, do ano de 2025, tem como tema principal a adoração pura. Então, por favor, acessem o programa em seus celulares ou acompanhem que os irmãos vão projetar para nós o programa para destacarmos um pouco do que vamos receber em sentido espiritual nessa ocasião. Nós podemos observar a sexta-feira, os irmãos estão projetando para nós, o texto base para sexta-feira, Mateus 4:10. Adore a Jeová, seu Deus. E talvez quando você observa esse programa, uma coisa venha à sua mente. No último boletim do corpo governante, todos nós, recebemos um pedido especial, que também foi lembrado no vídeo. Você vai se lembrar que foi proposto para nós, às 9h20, estar sentado com nossas famílias para acompanhar o vídeo musical. E qual é o benefício? Isso vai ajudar a todos nós a preparar a mente e o coração para o que nós vamos absorver em sentido espiritual nessa ocasião tão especial. 9h40, nós vamos ter o discurso de abertura com a pergunta: o que é a adoração pura? Baseado em Isaías 48:17 e Malaquias 3:16. Você percebe também que nós teremos vídeos em todos os dias. A história e o ministério de Jesus, parte 1 e 2 do episódio 2, e será apresentado os primeiros 45 minutos do episódio 3 para nós. Com certeza estamos muito ansiosos para poder apreciar isso. Ainda na sexta-feira, nós vamos ter séries de discurso que vão falar sobre profecias a respeito do Messias, lições valiosas a respeito de Jesus, e também falará sobre o local ou a terra em que Jesus viveu. Falando um pouquinho a respeito do sábado, o texto base é o Evangelho de João 2,17. O zelo pela tua casa me consumirá. Nós vamos estar com o nosso zelo, a flor da pele por estar na casa de Jeová, para receber esse banquete em sentido espiritual. Então, observe ali novamente, 9h20. Nós vamos querer estar com as nossas famílias sentadas para apreciar o vídeo musical. Uma série de discursos que vai nos incentivar a imitar aqueles que amam a adoração pura. São vários nomes, com certeza um em especial chamou a sua atenção. Mas nós também teremos no sábado o discurso para o batismo, que será
lembretes amorosos para aqueles que já são dedicados a Jeová e, com certeza, informações muito valiosas para aqueles que querem tomar essa decisão em suas vidas também. Partindo para o domingo, o texto base, Evangelho de João 4, 23. Adorarão o Pai com espírito e verdade. E querendo reforçar mais uma vez, no domingo você vai estar de parabéns, porque você se esforçou na sexta, no sábado, e domingo vai estar sentado 9h20 para apreciar o belo vídeo musical. Isso é uma coisa de muito valor que nós podemos tirar bastante proveito. Aí a gente observa que 11h15 o discurso para o público. Então, essa pergunta, você adora o que conhece? É o que nós vamos usar para cativar o interesse dos visitantes, os estudantes, aqueles que nós queremos convidar para o domingo. E a base é Evangelho de João 4, do 20 ao 24. 11h45, o resumo de A Sentinela. Então, lembre-se de levar o seu exemplar, tanto digital ou físico, se preferir. E às 2h55 da tarde, o discurso que vai encerrar esses maravilhosos 3 dias, com o tema Continue no grande templo espiritual de Jeová. Então, todos os esforços são válidos para estarmos juntos, para, no final do programa, cantar o cântico novo, que tem o tema Fazer a Tua Vontade é Meu Prazer. Certamente, todos nós estamos muito ansiosos e queremos dedicar tempo para meditar no programa, as imagens, os temas, os textos que estão propostos ali. Vamos tirar bastante proveito disso. Mas agora, como será feita a campanha de distribuição de convites aqui, em nossa congregação? Nós vamos iniciar sábado agora, dia 21, às 9h15. E vamos trabalhar de casa em casa como os irmãos já conhecem. Nós vamos receber a embalaginha com a quantidade certa de convites para trabalhar nas quadras. E vamos deixar o convite em todas as casas na primeira visita. Então, nós vamos chegar ao território e o objetivo nosso é sempre convidar as pessoas pessoalmente, entregar em mãos o convite. Mas nós vamos bater uma primeira vez, na primeira volta, uma segunda volta, se possível, uma terceira volta. E já vamos começar a colocar os convites em todas as casas. Se esforce para não voltar com os convites. Vamos fazer um esforço para tentar deixar em todas as casas e também nos comércios. Se o território que você for trabalhar tiver comércios, pode ficar à vontade, né? Ter um bom senso ali para ver se eles não estão ocupados, mas queremos convidar eles também ali. Nós vamos trabalhar com os carrinhos, os convites vão estar disponíveis neles também. E foram preparadas cartas para entregar nos prédios aqui de nosso território. Mas os seus contatos que estão em sua lista pessoal, parentes, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos próximos, aqueles que já estudaram com você no passado, os que estão estudando atualmente, esse é o seu território pessoal. Nós precisamos que você se esforce em convidar todas essas pessoas também. Então, na próxima reunião, ali no balcão de publicações, os convites vão estar à disposição. Pegue à vontade para você poder usar, para você estar preparado para poder dar testemunho informal também. Nós queremos aproveitar todas as oportunidades e convidar o maior número de pessoas para o congresso desse ano. Combinado? Leve para você esse convite que os irmãos entregaram e tire um tempo para meditar na mesma coisa, nas figuras, no que está destacado, o que você vai usar para cativar o interesse das pessoas no território. Faça o possível para apoiar toda a campanha. E vamos continuar juntos orando a Jeová para que Ele abençoe os nossos preparativos para o nosso congresso, mas também a campanha de distribuição dos convites. Obrigado, irmão Rafael, pela consideração que fez com os lembretes para o nosso congresso, que está bem perto. Agora nós vamos à última parte da reunião Vida e Ministério, o estudo bíblico de congregação. O irmão Yusuke Asahara fará a consideração para nós e ele terá o apoio do irmão Paulo Henrique Claudino na leitura.
Então, por favor, abrem seu livro de Testemunho Cabal, no capítulo 27. Hoje, vamos analisar, a partir do parágrafo 23, a continuação do relato de Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31. O apóstolo Paulo está preso em Roma, mas continua pregando o reino de Deus com muita coragem. O que nós podemos aprender com o exemplo de apóstolo Paulo? Vamos analisar juntos hoje. O leitor de hoje é o irmão Paulo Henrique Claudino. Então, primeiramente, vamos ouvir parágrafo 23 e 24. Na época de sua libertação, que não é mencionada no livro de Atos, Paulo já estava preso havia uns 4 anos, 2 em Cesareia e 2 em Roma. Mas ele manteve uma atitude positiva, fazendo tudo o que podia no serviço a Deus. Da mesma forma, muitos servos de Jeová, hoje, apesar de estarem presos injustamente por causa de sua fé, mantêm sua alegria e continuam a pregar. Veja o exemplo de Adolfo, que foi preso na Espanha por causa de sua neutralidade cristã. Estamos impressionados com você, disse certo oficial. Temos feito de tudo para atormentar a sua vida, mas, quanto mais duros somos, mais você sorri e fala palavras bondosas. Com o tempo, passaram a ter tanta confiança em Adolfo que a porta de sua cela ficava aberta. Soldados iam até a cela dele para fazer perguntas sobre a Bíblia. Um deles até entrava na cela de Adolfo para ler a Bíblia, enquanto Adolfo ficava de guarda. Dessa forma, era o prisioneiro quem vigiava o guarda. Que os excelentes exemplos de fiéis testemunhas de Jeová como essa nos motivem a ter ainda mais coragem para falar destemidamente a palavra de Deus, mesmo sob circunstâncias difíceis. Pergunta do parágrafo 23 e 24. Iguais a Paulo, como muitos cristãos da atualidade mostram uma atitude positiva, apesar de terem sido presos injustamente? Irmã Luciene, por favor. No caso aqui, fala do irmão Adolfo, né, que ele foi preso na Espanha, e por causa da sua boa conduta, os oficiais ali eles ficaram impressionados com a conduta dele, mesmo eles fazendo de tudo para atormentar a vida dele. E é interessante que, com o tempo, a porta da cela ficava aberta, os soldados começaram a fazer perguntas sobre a Bíblia, né? Um deles até entrava lá na cela para ler a Bíblia, enquanto Adolfo ficava de guarda, dando assim um excelente testemunho. Muito obrigado. Irmã Javiane, por favor. Então, essa atitude de Adolfo é similar à de Paulo, né? Que quando ele estava preso lá em Roma, como a gente viu no estudo da semana passada, ele manteve-se ativo no serviço de Jeová, ele dava testemunho àqueles que visitavam ele. E esse irmão, no caso, ele dava testemunho ao próprio guarda. Muito bem, interessante. Irmã Rose, por favor. Tanto Paulo como esses irmãos, eles nos dão um excelente exemplo de fé, porque a fé que eles tinham em Jeová motivava eles a não parar de pregar. Eles pregavam por meio das palavras que eles já tinham aprendido na palavra de Jeová, como também por meio das suas boas ações, pela sua conduta. Muito bem, muito obrigado. Interessante, esse irmão Adolfo diz que recebe mais tratamento cruel e ele sorria e falava palavras bondosas. Então, o que será? O que contribui essa atitude positiva, como irmão Adolfo, apóstolo Paulo e também os irmãos aqui presentes? O que contribui, talvez? Irmão Nilson, por favor. Era um homem espiritual, estava preparado, sabendo que poderia sofrer consequências desagradáveis, estava determinado no coração a ajudar outros e também ajudaria ele mesmo, porque continuaria feliz, Espírito Santo operando na vida dele, então com certeza
Isso foi a maneira como eu consegui ver. Muito obrigado. Irmão Israel, por favor. A atitude positiva dele nos ensina bastante, né? Porque ele tinha vários motivos ali para ficar triste, talvez desanimado, por estar preso, sendo maltratado, né? Mas é assim como os apóstolos, né? Eles ficaram felizes por ser maltratados, porque o contrário seria verdade, né? Se talvez ele estivesse sendo ou bem tratado ou como os outros, né? Isso poderia talvez deixá-lo preocupado. Mas o fato dele ser maltratado era como Jesus Cristo predisse que aconteceria. Então isso o deixava feliz e ele enxergava do lado positivo. Então isso deu força para ele fazer, e algo que nos ensina muito também, né? Para nós vermos os pontos positivos o que nós podemos ensinar com a nossa conduta. Muito obrigado. Parabéns, irmãos. Irmãos também, mesmo passando dificuldade, demonstrando atitude positiva. Isso é muito elogiável. Provavelmente, o apóstolo Paulo foi solto à volta de 61, era comum. Mas depois disso, o que ele fez? Veja, por favor, quadro. A vida de Paulo depois de 61 era comum. Então, pergunta para os irmãos. Qual atividade o apóstolo Paulo teve depois de 61 era comum? Irmão Lucas, por favor. Conforme mostra o quadro aqui, se ele tiver ido à Espanha conforme havia planejado, deve ter feito isso durante esse período. Então, provavelmente nesse período, ele foi à Espanha e com certeza fez um excelente trabalho, como ele fez em outras ocasiões, inclusive também usando esse período para escrever algumas cartas. Muito obrigado. E no parágrafo 3, aqui diz que a digna de nota a coragem demonstrada por Lucas e Onesíforo. Por quê? Digno de nota. Irmã, esposa da irmão Miguel, por favor. Porque eles arriscaram a vida para consolar Paulo. Quando nós olhamos o texto de 2 Timóteo 1, 16 e 17, ali diz que quando Onesíforo esteve em Roma, ele procurou a Paulo diligentemente. Depois de ele ter feito uma viagem de navio, como nós aprendemos na Assembleia, ele não sabia qual era a cela, em que casa que ele estava feito preso. Ele procurou diligentemente. E, assim como Paulo estava encarcerado por pregar as boas novas, outros que faziam o mesmo podiam ser encarcerados também. Então, ele se colocou em risco da mesma forma que Lucas, porque esses textos também indicam que Lucas estava com Paulo dentro da casa, enquanto outros o procuravam. Então, são irmãos assim que nos deixam um grande exemplo de não se envergonhar daqueles que pregam as boas novas. Muito obrigado. Então, nós podemos aprender muito com essas atitudes dos apóstolos. Agora vamos ouvir a leitura do parágrafo 25 e 26. Um apóstolo de Cristo em prisão domiciliar, pregando o reino de Deus a todos que o visitavam. Essa é, sem dúvida, uma animadora conclusão da empolgante narrativa do livro de Atos. No primeiro capítulo, lemos a comissão que Jesus deu a seus seguidores quando disse: "Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra." Menos de 30 anos depois, a mensagem do reino estava sendo pregada em toda a criação debaixo do céu. Que testemunho do poder do Espírito de Deus. Hoje, o mesmo Espírito tem dado poder aos remanescentes dos irmãos de Cristo, junto com seus companheiros das outras ovelhas, para continuarem a dar testemunho cabal sobre o reino de Deus em mais de 240 países. Você está participando plenamente nessa obra? Pergunta do parágrafo 25 e 26.
Em pouco menos de 30 anos, o apóstolo Paulo viu o cumprimento de que maravilhosa profecia e como isso se compara aos nossos dias. Irmão Enzo, por favor. Ele viu a mensagem do reino sendo pregada debaixo de toda a criação, abaixo do céu. E também viu o testemunho do poder do Espírito Santo de Deus. Mas isso se aplica hoje também, porque nós temos, né, mais de 240 países que levam o nome de Jeová, que as pessoas lá têm testemunhas de Jeová. Então, assim como Paulo, a pregação ela também cresceu nos nossos dias. Muito obrigado. Irmão Oscar, por favor. Naquele tempo de Paulo, Atos 1:8 disse que até a parte mais distante da terra. Só que aquele período, na época que Paulo pregava, nos anos iniciais desse século, nós entendemos que a terra era menor povoada do que hoje. Hoje é muito mais povoada do que naquela época. E hoje também, da mesma forma, está sendo cumprido. Em toda parte da terra está sendo feita a pregação. Muito obrigado. Irmão Israel, por favor. Nós vemos hoje a proporção que as boas novas têm atingido, né? Isso nos dá muita felicidade, porque assim como Paulo, nós também estamos fazendo parte desse cumprimento dessa profecia, né? Da mensagem ser levada a todas as pessoas. Então isso nos deixa muito felizes, mas também ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade, né? Com a pergunta, a pergunta final do parágrafo. Você está participando plenamente nessa obra? Então, a pergunta que plenamente é algo que nós devemos, a cada um de nós, né, fazermos uma autoanálise de que maneiras que nós estamos contribuindo para o cumprimento dessa profecia. Muito obrigado. Então, realmente, o Espírito de Jeová contribui muito para o progresso da atividade dos apóstolos. Agora, veja, por favor, a quadra A Vida de Boas Novas Pregadas em Toda a Criação. Vamos ouvir a leitura desse quadro, por favor. Por volta de 61, era comum, enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele escreveu que as boas novas tinham sido pregadas em toda a criação debaixo do céu. Como devemos entender essa declaração? Parece que Paulo estava descrevendo em termos gerais até onde as boas novas tinham sido levadas. Por exemplo, Alexandre o Grande havia invadido a Ásia e chegado até a fronteira da Índia no IV século antes da Era Comum. Júlio César tinha invadido a Bretanha em 55 antes da Era Comum, e Cláudio tinha subjugado a parte sul daquela ilha, anexando-a ao Império Romano em 43 Era Comum. O Extremo Oriente também era conhecido, pois produzia seda de excelente qualidade. Será que as boas novas haviam sido pregadas na Bretanha, na China e no Extremo Oriente? Isso parece improvável. De fato, quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele ainda não tinha alcançado o seu próprio alvo, estabelecido por volta de 56 Era Comum, de pregar no então território virgem da Espanha. Apesar disso, por volta de 61 Era Comum, a mensagem do reino era amplamente conhecida. No mínimo, a mensagem alcançou a terra natal dos judeus e prosélitos que foram batizados no Pentecoste de 33 Era Comum, bem como as terras visitadas pelos apóstolos de Jesus. Muito obrigado, irmão Paulo, pela excelente leitura. Por favor, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Alguém poderia ler esse texto, por favor? Colossenses capítulo 1, versículo 23. Irmã Susana, por favor. Claro. Desde que vocês continuem na fé, estabelecidos no alicerce e firmes, sem serem afastados da esperança das boas novas que ouviram e que foram pregadas em toda a criação debaixo do céu, dessas boas novas eu, Paulo, me tornei ministro.
Muito obrigado. Então, como devemos entender essa declaração? Boas novas tinham sido pregadas em toda a criação debaixo do céu? Irmã Joelma, por favor. Como os parágrafos nos mostram, lugares como a Bretanha, a China e o Extremo Oriente foram lugares aonde o homem tinha chegado. Mas as boas novas não tinham alcançado esses lugares distantes ainda, pois Paulo não alcançou sequer a Espanha como ele pretendia. Então, como isso pode ser possível? Na verdade, Paulo estava se referindo a que as boas novas elas tinham sido pregadas em termos gerais a uma grande distância. E também, se nós olharmos o texto de Atos, por ocasião do Pentecostes 33, nós vemos lugares distantes, como Atos 2, versículo 9, fala da Pártia, da Média, de Elão, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, Líbia. Então, eram lugares bastante distantes, que, com certeza, essas terras tiveram alcance. E também aquelas que os apóstolos viajaram. Então, as boas novas eram muito conhecidas e, sem dúvida, alcançou esse objetivo. Muito obrigado. Então, poder do Espírito Santo de Deus que conseguiu isso, né? Por favor, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 15 agora. Alguém poderia ler, por favor? 15, versículo 23 e 24. Irmã Selma, por favor. Desse modo, fiz o possível para não declarar as boas novas nos lugares onde o nome de Cristo já fosse conhecido, a fim de não construir sobre o alicerce de outra pessoa. Muito obrigado. 23 e 24 também. Irmão Gabriel, por favor. Mas agora não tenho mais território virgem nessas regiões, e por muitos anos estou ansioso de ir visitá-los. Por isso, quando eu viajar para a Espanha, espero vê-los e ser acompanhado por vocês parte do caminho, depois de primeiro ter desfrutado um pouco a companhia de vocês. Muito obrigado. Como podemos imitar, aprender o exemplo de Paulo, baseado nesses textos? Irmã Fátima, por favor. O desejo dele era sempre avançar a obra, pregar cada vez mais. Tanto é que ele fala que ele não tinha mais território virgem naquela região, por isso ele estava ansioso de viajar até a Espanha, que era o que ele não tinha conseguido, né, ainda. Provavelmente ele deve ter conseguido viajar até a Espanha. Então, ele queria sempre expandir o seu ministério. Muito bem. Como podemos imitar Paulo? Irmão Miguel? Mesmo um território como o nosso, que é um território bem batido, nós encontramos muitas vezes pessoas que não estão em casa. Se a gente fazer uma anotação, na próxima vez vamos bater, a pessoa não está de novo, talvez a pessoa está há anos e anos no território e não ouviu ainda sobre Jeová. Será que podemos mudar o horário, ir em outro horário, em dias diferentes, para que possamos contatar aquela pessoa? Estaremos imitando Paulo, que pregou de maneira zelosa. Muito obrigado. Então, continuemos, como Paulo, iniciar estudos bíblicos. E assim nós podemos iniciar a abrir novo território no nosso território. Está de parabéns seus esforços de iniciar estudos bíblicos. Muito obrigado, irmão Sahara, pela consideração do estudo bíblico de congregação.
Essa foi uma reunião que, como todas, faz-nos pensar, mas ela foi um pouco mais pontual com respeito ao uso de nossas palavras. É claro que, como cristãos, nós queremos sempre falar de maneira apropriada, quer pregando as boas novas, quer interagindo com as pessoas, com nossos familiares. Mas você se lembra da primeira consideração que nós tivemos? Ela trouxe a atenção àqueles que estão enfrentando problemas de saúde. E é importante que falemos palavras encorajadoras a tais. Fomos incentivados a fazer isso, começando lá em casa, com nossos familiares. Queremos fazer com nossos irmãos. E queremos também demonstrar empatia quando encontrarmos pessoas no nosso ministério que vivenciam uma situação assim. Uma das apresentações que nós assistimos, nós observamos alguém que estava lidando com um parente adoentado. E foi demonstrado empatia com essa pessoa. Foi oferecido consolo. Também nós observamos que, sem palavras, eu e você podemos ajudar outras pessoas a se achegarem a Jeová. Nós estamos sendo observados, quer no nosso local de trabalho, quer na escola, na vizinhança, mas especialmente em nossa família, queremos ser influências positivas para nossos parentes que ainda não são cristãos. Que eles possam observar a boa atitude, boas palavras, o efeito positivo que conhecer a verdade fez em nossas vidas. Isso pode ser que abra a mente e o coração deles para a verdade também. E acabamos de ser encorajados, mais uma vez, pelo apóstolo Paulo. Pena que a gente está chegando no final dessa consideração do livro Testemunho Cabal. Mas nós viajamos com os apóstolos, com os discípulos de Cristo lá no primeiro século, e em especial, falando em viagem, com as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Queremos imitá-lo, também esforçando-nos aqui em nossa localidade a darmos um testemunho cabal. E na próxima semana? Bem, na próxima semana continuaremos a consideração do livro bíblico de Provérbios e iremos observar, dentre outras coisas, como podemos ser, nos mostrar um verdadeiro amigo para os nossos irmãos aqui na congregação. Chegamos assim ao final de nossa reunião Vida e Ministério nessa noite, agradecendo sua presença, sua atenção. E vamos encerrar de maneira animada, como sempre fazemos, com um belo cântico do reino. Então, por favor, se você puder, fique em pé. O cântico de encerramento de nossa reunião é o cântico de número 60, A Mensagem de Vida. Vamos cantar e, na sequência, ouviremos a oração final pelo irmão Nilson Redondo. Cântico 60.